E aí, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula do curso básico de vetores. Trago nesta aula mais uma resolução de questões abordando os conceitos básicos que já estamos trabalhando há um tempo. Diferente das últimas aulas, dessa vez temos uma questão sobre vetores no espaço. A questão segue a mesma ideia das últimas aulas, uma série de alternativas para decidirmos quais delas são verdadeiras e quais são falsas. Essa questão foi tirada do livro do Paulo Winterli, que é a nossa bibliografia base para esse curso. Segundo enunciado, aqui temos um paralelepípedo retângulo. Como se tratam de vetores no espaço, a gente vai trabalhar com alguns conceitos de geometria especial. Então, é bom fazermos uma revisão prévia. O paralelepípedo retângulo é um caso especial de prisma reto. E o que são os prismas? Os prismas, eles são poliedros com duas faces congruentes e paralelas, que chamaremos de bases. Aqui e aqui, por exemplo, aqui e aqui, etc. Todas as demais faces de um prisma são paralelogramos. Então, a gente nota que aqui temos 3 paralelogramos, aqui 4, aqui 5 e assim por diante. Mas o que define o prisma realmente são suas bases. As bases elas são polígonos que dão os nomes aos prismas. Por exemplo, se a minha base é triangular, a gente tem um prisma triangular. Se for um quadrilátero, a gente tem um prisma quadrangular e assim por diante. As arestas de um prisma, que são os lados aqui dos paralelogramos, que formam as faces laterais, elas podem fazer intersecção com a base em um ângulo de 90 graus ou não. E isso vai determinar se a gente chama esse prisma de prisma oblíquo ou de prisma reto. No caso aqui, todos esses prismas são prismas retos. Aqui, mais dois exemplos. Tratam-se de dois prismas quadrangulares. Veja que a base é um quadrilátero, essa base aqui quadrilátero, aqui também, aqui também. As arestas aqui das faces laterais encontram a minha base com um ângulo de 90 graus. Então, a gente diz que esse aqui é um prisma quadrangular reto. Esse aqui, o ângulo de encontro não é 90 graus. Então, a gente diz que esse prisma é um prisma oblíquo. No nosso caso, temos um paralelepípedo. O paralelepípedo é um prisma quadrangular, ou seja, suas bases são quadriláteros. E esses quadriláteros são retângulos. E, digo mais, esse paralelepípedo ele era um prisma reto. Então, todos os ângulos formados pelo encontro da aresta com a base são 90 graus. Beleza, qual que é a importância da gente saber disso? É que assim, cada face desse paralelepípedo ele é um retângulo. A gente sabe que as bases são retangulares e as faces laterais também são paralelogramos, e nesse caso retângulos também. E por ser retângulo, a gente tem algumas coisas que vão nos ajudar a resolver essa questão. Porque em um retângulo, as arestas opostas elas são congruentes. Por exemplo, o segmento AB ele é congruente ao segmento DC. O segmento AD é congruente ao segmento BC. Da mesma forma aqui, EF é congruente a HG e o EH é congruente a FG. Isso aqui é uma propriedade dos retângulos, sempre vai acontecer. E acontece uma coisa mais legal ainda. Como esse é um paralelepípedo retângulo, as faces opostas também são congruentes. Então, a base aqui é um retângulo que é congruente a essa base aqui superior. Essa face lateral aqui é congruente a essa face lateral aqui. E essa face posterior ali é congruente a essa face anterior aqui. Então, a gente pode imaginar esse paralelepípedo como uma caixa ou um livro que está sobre a sua mesa. A face A, B, C, D está apoiada na mesa e a gente tem as faces laterais aqui, que são em número de 4, e uma base superior, que é congruente a essa base inferior. Sabendo disso, a gente ganha tempo na resolução dessa questão. Nossa primeira alternativa é comparar o vetor DH com o vetor BF. Já estão desenhados aqui. E daí o seguinte, como essa face posterior aqui ela é congruente a essa face anterior, o meu vetor DH é igual ao meu vetor AE. E o segmento AE é congruente ao segmento BF, porque eles são arestas opostas aqui desse retângulo da face ABFE. E o que a gente extrai do fato deles serem congruentes? Eles são paralelos e eles têm o mesmo tamanho. Lembrem que da definição de vetores, dois vetores são iguais se eles possuem o mesmo módulo
mesma direção e mesmo sentido. Se eu estou dizendo que essas arestas são congruentes, o vetor AE e o vetor BF, no mínimo, eles já têm o mesmo módulo e a mesma direção. Daí, basta a gente analisar se eles têm ou não o mesmo sentido, o que é um fato. Dessa forma, o vetor AE é igual ao vetor BF e, por consequência, como AE é congruente ao DH, por essa mesma explicação, a gente conclui que o vetor DH é igual ao vetor BF. Eles são representantes do mesmo vetor no espaço. Então, essa primeira questão é verdadeira. Vetor AB e o vetor menos HG. Aqui a gente tem o vetor AB. E o vetor menos HG é o vetor oposto a HG. Veja que HG é um vetor que nasceria em H, terminaria em G, só que a gente está falando do oposto. Então, ele faz o contrário. Ele nasce em G e termina em H. E daí, eles são iguais ou não? A face posterior é congruente à face anterior. Então, a aresta GH é congruente à aresta FE. Então, está aqui o meu vetor FE. E aqui entra aquela mesma discussão. A aresta AB é congruente à aresta FE. Porém, a gente está tratando de vetores. Quando eu digo que eles são congruentes, eu só garanto que eles têm o mesmo módulo e a mesma direção, porque são paralelos. Mas eu não garanto que eles têm o mesmo sentido, e é isso que a gente analisa em se falando de vetores. No caso, a gente vê que os vetores AB e FE são vetores opostos. Dessa forma, o vetor AB é um vetor oposto ao vetor GH. Então, isso aqui está falso. Agora, uma questão para a gente treinar ortogonalidade. O vetor AB é ortogonal ao vetor CG? Veja que o segmento CG ele é congruente ao segmento BF. Então, eu posso desenhar aqui o vetor BF, que é igual ao vetor CG, porque eles são congruentes e têm o mesmo sentido. E daí vem aquilo que eu falei no começo. Como isso aqui é um paralelepípedo retângulo, as arestas formam ângulos de 90 graus com as bases. Então, eu tenho garantia por definição que o ângulo entre a aresta BF e a aresta AB vale 90 graus. Paralelepípedo retângulo. Logo, essa alternativa é verdadeira. Essa aqui é bem capciosa, então tem que ter uma malícia. Eu quero comparar o meu vetor AF e saber se ele é ortogonal ao meu vetor BC. Mas veja que o meu segmento AF ele não é mais uma das arestas. Ele está mais para uma diagonal dessa face ABFE. Então, pode ser que dificulte um pouco a análise. Mas pensa comigo, como é um paralelepípedo retângulo, todas as faces são retângulos. Logo, qualquer uma delas a gente pode considerar como base. Por exemplo, a minha face ABFE pode ser uma base. Basta que eu tombe o meu paralelepípedo para frente, por exemplo. Se eu girá-lo nesse sentido, a gente faz com que a face ABFE se torne uma base. Daí, como eu sei que meu segmento BC faz 90 graus com o meu segmento AB, qualquer vetor desse plano aqui vai fazer 90 graus com qualquer vetor desse plano aqui. De forma que, nesse caso, eu garanto que o meu vetor BC ele é ortogonal ao meu vetor AF, porque AF está contido nesse plano aqui, que agora eu tombei e é base. Então, aqui é uma alternativa verdadeira. Agora a gente vai falar de módulos. E daí é o seguinte, sempre que a gente fala em módulos, tem que vir na nossa cabeça o Teorema de Pitágoras. E como recordar é viver, eis aqui o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, antes de fazer essa questão, eu vou extrair aqui um resultado que vai nos ajudar muito. Eu peguei o meu mesmo paralelepípedo e digamos que, como a base é um retângulo, isso aqui tem lado A e aqui é um lado B. A altura aqui do meu retângulo eu vou chamar de C também. E daí o seguinte, tem um conceito chamado diagonal do paralelepípedo. O que é uma diagonal de um paralelepípedo? Quando se trata de um retângulo, a diagonal é o segmento que liga dois vértices opostos. Por exemplo, no retângulo ABCD, A é adjacente a D e A é adjacente a B. Logo, o vértice oposto a A é o vértice C. Então, o segmento que liga A e C é a diagonal desse paralelogramo. No caso de um paralelepípedo, a gente chama de diagonal o segmento que liga dois vértices opostos em faces opostas. Então, por exemplo, a face oposta ao plano ABCD é o plano EFGH.
Então, o vértice que é oposto a A na face oposta é o vértice G. A diagonal do paralelepípedo é esse segmento que cruza por dentro todo o paralelepípedo até chegar em G. E qual que é o valor dessa diagonal? O cálculo é simples. A gente vai utilizar o teorema de Pitágoras duas vezes. A primeira a gente utiliza nessa face ABCD para determinar quanto que vale essa diagonal aqui, que eu vou chamar de x, por exemplo. Pelo teorema de Pitágoras, como x é a hipotenusa do triângulo retângulo ABC, porque eu sei que esse ângulo aqui vale 90 graus, afinal trata-se de um retângulo. Então, nesse triângulo ABC retângulo em B, o x faz o papel da minha hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, o x ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, o quadrado de A mais o quadrado de B. Aqui eu não vou nem resolver, eu vou deixar assim. Por quê? Porque agora a gente vai considerar esse outro triângulo aqui, ó, o triângulo ACG. E o triângulo ACG ele é retângulo em C, porque esse aqui é um paralelepípedo retângulo, então todas as arestas encontram a base formando 90 graus. Então, o segmento CG encontra essa base inferior aqui formando 90 graus. Então, o triângulo ACG é retângulo em C. E nesse triângulo, o D é que faz o papel da hipotenusa. O x é cateto. Então, eu sei que o meu D ao quadrado é igual ao x ao quadrado mais o c ao quadrado. Porém, quem que é meu x ao quadrado? Meu x ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, eu fico com essa relação importantíssima. O quadrado da diagonal de um paralelepípedo é a soma do quadrado de todas as dimensões do meu paralelepípedo: comprimento, largura e altura. Então, comprimento ao quadrado mais largura ao quadrado mais altura ao quadrado dá o quadrado da minha diagonal de um paralelepípedo. Sabendo disso, a gente consegue responder essas questões mais tranquilamente. Agora vamos voltar. O módulo do vetor AC é igual ao módulo do vetor HF? Aí veja, o segmento AC ele é a diagonal da base inferior. A base inferior é congruente à base superior. Então, essa diagonal é congruente a essa diagonal. Então, o vetor AC é igual ao vetor EG. Então, note, o vetor EG é diagonal do retângulo EFGH. O vetor HF é a outra diagonal do retângulo EFGH. Sem fazer nenhum cálculo, eu consigo dizer que esses vetores têm o mesmo módulo. Porque as diagonais de um retângulo elas têm o mesmo comprimento. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Aqui, veja como a representação tridimensional num plano pode nos enganar. A questão está perguntando se o módulo do vetor AG é igual ao módulo do vetor DF. Aí aqui eu desenhei os vetores, você olha assim, não pode ser igual, né? Só que você tem que provar isso com os cálculos, né? Porque às vezes a representação ela nos engana. E aqui a gente tem uma alternativa verdadeira. Veja, AG, como eu falei para vocês, é a diagonal do paralelepípedo, porque é um segmento que liga A ao vértice oposto na face oposta. Mas esse é o mesmo caso do segmento DF. Veja que no paralelogramo ABCD, DB seria a diagonal. Estou ligando D ao vértice oposto. O D está na base. Se eu quiser saber qual que é a outra diagonal, o que eu faço? Eu ligo D ao vértice oposto na outra face. A face superior, o vértice oposto a D é o vértice F. Então, DF é outra diagonal do paralelepípedo. De forma que, como eu mostrei anteriormente, elas têm o mesmo valor. Logo, essa questão é verdadeira. Se eu quiser as outras diagonais, eu posso fazer o seguinte, ó. B eu posso ligar com H, que é o vértice oposto na face oposta. E o C eu posso ligar com E, que é o vértice oposto na face oposta. Então, eu tenho 4 diagonais para esse meu paralelepípedo
retângulo. Próxima questão. BG paralelo ao ED. Isso é verdadeiro ou falso? Aqui estão desenhados os vetores e a gente vê o seguinte, ó. O plano que contém BG é paralelo ao plano que contém ED. Só que os vetores têm direções totalmente opostas. Veja que se eu quiser desenhar o vetor BG nessa face aqui, eu teria exatamente o vetor AH. Note então que os vetores eles se cruzam, porque as projeções desses vetores se cruzam. Se eu trouxer esse vetor para cá, a gente vê que isso é falso. Então, BG não é paralelo a ED. Agora a gente vai comparar vários vetores para saber se eles são ou não coplanares. Vale lembrar então que na última aula teórica eu mostrei que dois vetores são sempre coplanares. Três vetores ou mais podem ou não ser coplanares. Então eu sempre consigo encontrar um plano que contenha dois vetores que eu quero analisar. Agora, se eu estou analisando três vetores de uma vez, aí nem sempre eu vou encontrar um plano que contenha todos os três. Então, por exemplo, AB, BC e CG são coplanares? Bem, aí o seguinte, eu posso pegar dois vetores, colocar eles no mesmo plano e analisar o terceiro vetor em relação a esse plano. Maneira fácil de fazer, ó. O vetor AB e o vetor BC, eu vou dizer que fazem parte desse plano aqui, que é a base inferior. Note que o meu vetor CG não pertence à minha base. Ele é um vetor que é ortogonal, inclusive, a esse plano. Então, os três vetores não são coplanares. Os vetores AB, FG e EG são coplanares? Veja que facilmente ó, o EG e o FG fazem parte desse plano aqui, que é a base superior. E note que é fácil colocar o vetor AB nesse plano, já que o segmento AB é congruente ao segmento EF. Então, o meu vetor EF é igual ao meu vetor AB. Eles representam o mesmo objeto. Então, eu consigo, em um só plano, encaixar meus três vetores. Então, eles são coplanares. EG, CB e HF. Note que o EG e o HF já estão no mesmo plano que é a base superior. E o meu vetor CB facilmente entra nesse plano, porque o segmento GF é congruente ao segmento CB. Então, eu consigo um outro representante para o meu vetor CB, que é o meu vetor GF. Então, note que eu consegui pôr todos os três vetores no mesmo plano. AC, DB e FG. AC e DB naturalmente já estão aqui no plano de baixo. Então, basta ver se eu consigo transportar o vetor FG para dentro do plano. E eu consigo. O meu vetor BC ele é igual ao vetor FG, de tal forma que eu consigo os três vetores no mesmo plano. AB, BG e CF. BG e CF naturalmente já estão contidos nesse plano lateral aqui. Será que eu consigo algum representante de AB que também seja contido nesse plano? E a resposta é não, né? Note que AB pode tanto estar contido nessa face anterior, como nessa face de baixo aqui. Qualquer uma que você escolher, você vai ver que essas faces elas são ortogonais a essa face amarela que eu pintei, que contém os meus outros dois vetores. Então, o AB ele é um vetor sempre ortogonal ao meu plano BC-GF, que contém esses meus dois vetores. Então, eu não consigo fazer AB se encaixar nesse plano. Logo, eles não são coplanares. AB, DC e CF são coplanares? Essa questão é bem interessante, porque veja, o vetor AB ele é igual ao vetor DC. Note que o segmento AB é congruente ao segmento DC, então por congruência eu já garanto que eles são paralelos e têm o mesmo tamanho. Logo, eles têm o mesmo módulo e mesma direção. Daí, só preciso analisar o sentido. Os dois são no mesmo sentido, né? Então, eu já garanto que o meu vetor AB é igual ao meu vetor DC. Então, na verdade, não se trata de três vetores, eu estou falando de dois vetores apenas. E como eu falei para vocês, dois vetores sempre são coplanares. Então, eu consigo um plano, por exemplo, esse plano oblíquo aqui, que consegue encaixar o vetor DC e o vetor FC na mesma região. Então, DC e FC são coplanares. Dois vetores são sempre coplanares. Então, essa alternativa também é verdadeira, por mais estranho que possa parecer. AE é ortogonal ao plano ABC? Então, aqui eu desenhei um plano qualquer, incluindo os pontos A, B, C. No caso, para facilitar, é a base inferior aqui do meu paralelepípedo. Note que o meu vetor AE é ortogonal a esse plano, porque
o segmento AE é uma aresta do paralelepípedo. E a gente está falando de um paralelepípedo retângulo. Então, as arestas sempre encontram as bases em ângulos de 90 graus. Então, isso aqui vale 90 graus, então essa alternativa é verdadeira. AB é ortogonal ao plano BCG. Aqui eu desenhei um plano incluindo os pontos BCG, ou seja, essa face lateral aqui desse meu paralelepípedo. E o meu vetor AB ele é ortogonal a essa face. Lembre, se é um paralelepípedo, todas as faces são retângulos, porque as bases são retangulares e, de praxe, as faces laterais de um prisma são paralelogramos. Então, falou de paralelepípedo retângulo, todas as faces são retangulares. Então, todas as faces podem fazer o papel de base. Dessa forma, se a gente imaginar o plano em vermelho como base, o segmento AB é uma aresta e essa aresta ela se encontra, por definição, fazendo 90 graus com a minha base. Então, o meu vetor AB faz 90 graus com esse plano em vermelho. Logo, essa alternativa também é verdadeira. Para finalizar, o vetor DC é paralelo ao plano HEF. Aqui eu desenhei o plano HEF, que é a base superior. E aqui está o meu vetor DC. Note que o meu vetor DC pode ser transportado para esse plano superior, que eu vou inclusive representá-lo aqui como vetor HG. Também poderia ser o vetor EF, não tem problema nenhum. Veja que DC, o segmento, é congruente a HG, então o vetor DC é igual ao vetor HG. Como o vetor HG está contido no plano, o vetor é paralelo ao plano. Logo, DC é paralelo ao plano HF, pois está contido nele. Aqui a gente encerra essa questão. Deu para revisar bem os conteúdos de vetores nesses últimos vídeos, de tal forma que no próximo vídeo que eu vou lançar, eu consigo avançar na teoria e falar de operações de vetores. Se você acha que os conceitos básicos de vetores estão cada vez menos caóticos, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que também têm dificuldades em vetores. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.